Entrada para o centro de campo, jogada boa. Houve falta, o juiz da partida para desamarcar falta. E é falta que favorece o time do São Raimundo para fazer a cobrança. Bem na frente do árbitro, a bola na mão, né, Arnaldo? Você está perto. Olha a bola para Paulinho, para Luíca. Atenção, cruzou, botou para trás, vai chutar agora, bateu, salvou o goleiro. Veja no próximo bloco as vantagens da Arena da Amazônia, que será construída para a Copa do Mundo de 2014. Voltamos já! Este ano começam as obras da Arena da Amazônia para receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Um estádio moderno e politicamente correto será construído no mesmo lugar do estádio Vivaldo Lima. Para os amantes do futebol, o nome do novo estádio poderia se chamar Arena da Amazônia Vivaldo Lima, uma homenagem justa ao estádio que foi palco de muitas alegrias e grandes conquistas para o futebol amazonense. E a bola para Neto, Neto aqui domina, solta a jogada agora para o Alberto. Alberto passou, soltou para o Everton, empurra a bola para o campo da esquerda, lá vem a bola para o Delmo. Delmo chega, aplica sensacional, entrou na grande área, aparece o zagueiro e bota para a linha de fundo. Exatamente na marca cravada dos 36 minutos de jogo do período complementar. Ataca o São Raimundo, lá vai Luíca, foi derrubado, é pênalti. Lá vai o jogador Neto, atenção, correu, bateu e gol. No Amazonas a gente não tem quase memória, né, tio Hélio? O amazonense tem a memória muito curta. Nós não temos muita coisa que identifique a nossa história, a nossa cultura, o nosso empreendimento, o nosso desenvolvimento. Tudo é boca a boca, você não tem nem registro de nada. Então, é muito fácil, meia dúzia de pessoas, sem sentido pejorativo, que são hoje nossas autoridades, simplesmente entregar a nossa história para mudar o nome de uma instituição que chama-se Estádio Vivaldo Lima. Ninguém pode esquecer que este ano nós vamos fazer 40 anos de existência. A legislação brasileira permite essas mudanças. Mas o que eu estou falando aqui não é da legislação. Eu não estou falando aqui de cultura, de história. Eu tenho certeza absoluta que o secretário Roberto Braga, que é um homem que luta pela cultura, é contra, não tenho dúvida disso. Ele já declarou que adora o esporte, que pelo esporte se educa. Então, ele será um dos que vai... Estará junto conosco sem saber o que eu estou dizendo agora. Então, aqui deverá ser assim: Estádio Vivaldo Lima, Arena da Amazônia. O próprio Morumbi. Tá mesmo também, Morumbi, né? Então, é uma questão de bom senso, de equilíbrio, porque senão nós estaremos mais uma vez... E o povo vai continuar chamando isso aqui de Vivaldão e acabou-se. Nós vamos mais uma vez estar matando a nossa história em detrimento a alguém que quer fazer história. Certo. Até porque este ato e ação não precisa, porque já está na história. Não precisa matar o passado. O estádio Vivaldo Lima, como todos os estádios do Brasil, precisam passar. Vamos falar do Maracanã, por exemplo. O Maracanã tem que passar por uma reforma. Certo. O Morumbi ou reformula completamente a sua estrutura arquitetônica, ou só terá jogos sem grande importância. Isso foi dito pelo secretário da FIFA. Eu estava lá em São Paulo e participei de uma entrevista coletiva do qual ele falou assim, claramente. Né, as exigências são muito grandes. Muito grandes. Muito grandes. E um complexo desse tem que ir
ao encontro daquilo que é exigido. Não tem jeito. Que a própria FIFA determina. Só tem uma coisa. Ficar com o estádio Valdo Lima significa tirar o compromisso com a Copa do Mundo. Certo. São duas coisas. E uma coisa que eu sempre costumo falar nos programas que eu tomo parte, é que a FIFA faz Copa do Mundo com 8 sedes. E abriu uma exceção para mais 2 na Alemanha. E para o Brasil ainda abriu mais 2, ou seja, 12 sedes. Ora, se ela vinha fazendo Copa do Mundo com 8 sedes, isso significa uma grande interrogação na cabeça das pessoas que assumiram o compromisso. Tem um caderno de encargo, tem datas a serem cumpridas. Um cronograma todo ele vai ser fiscalizado pela FIFA. E se você não atende essa necessidade... Você perde o direito. Perde o direito. Porque eles podem fazer a Copa do Mundo com 8 sedes, sem nenhum problema. Então veja quanta responsabilidade nós temos. Eu sei que é dolorido a gente perder uma praça de esporte como essa. A nova arena, o novo estádio, ele vai ter uma concepção moderna, né? Quando se fala de se autossustentar. O que vai acontecer com essa água daí? Essa água vai ser reaproveitada através de um mecanismo que vai sair do fosso onde ela é descarregada, e esse mecanismo vai jogar água por cima da cobertura, para resfriar o telhado. Para resfriar o telhado do estádio. Então, serão reaproveitados. O estádio, as águas, professor, ele vai ser praticamente todo coberto. Literalmente. Tá? Só literalmente. A parte do gramado ou ele é todo coberto? Todo coberto, só não a parte central do gramado. Pois é, só a parte central do gramado. Tá? Não, aí, deixa eu falar uma outra coisa, professor. O primeiro projeto nosso estava previsto uma cobertura retrátil. Eu queria falar sobre exatamente isso. Essa cobertura retrátil, o governador achou que poderia sair, porque ela não é obrigação, não é obrigatório. Né? E é muito caro também. É muito caro. Então ela foi suprida do projeto. O que foi suprido agora para ter diminuído, porque se falaram em alguns milhões a mais, outros a menos. Na verdade, o que vai ser dentro daquela primeira concepção do estádio projetado pela Ceplan ou pela Deloitte, pela equipe que fez esse projeto? O que muda? Não, nada. Do estádio em si não muda absolutamente nada. Certo. O que foi tirado foi a cobertura retrátil. Só. Que essa é um acessório, isso não é uma exigência da FIFA. Então isso foi tirado. Isso representa aí quase 100 milhões de reais. De custo hoje, quanto é que está o estádio? Está próximo de 500 milhões. Era 580, caiu para 500 milhões aproximadamente, podendo ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Como é que ele vai ser mantido? Ele vai ser terceirizado ou ele vai ser do próprio governo, essa administração? Digamos que o problema agora vai ser maior, pois você vai ter muito mais do que se preocupar, né? Então, se esse estádio hoje te traz dor de cabeça, imagine o futuro Vivaldo Lima. E falando nisso, vai ser o mesmo nome? São duas situações diferentes. Vamos lá. A primeira é uma preocupação muito grande do torcedor amazonense em relação à manutenção do estádio, né? Porque eu também tenho essa preocupação, né? Eu tinha essa preocupação também. Poxa, como é que não foi futebol em baixa, como é que não vamos manter um estádio de 500 milhões de reais? Mas felizmente, né, os estudos que foram feitos de viabilidade econômica, né, vão permitir a terceirização do estádio. Certo. Então isso dá uma certa tranquilidade para nós que estamos aqui dentro de casa, né, olhando esse estádio aqui por muito tempo. Ele vai ficar muito bonito, vai ter que ter cobrança evidente em cima, né, mas ele vai ter que ser terceirizado. Quando o estádio já foi projetado, ele já foi projetado com situações para garantir a sua existência, né, que é exatamente a sua manutenção. São lojas, tá, são quase 40 lojas que estarão distribuídas aqui embaixo, né, nos arredores do estádio, para exatamente se tornar aqui um centro comercial, se tornar aqui uma localidade econômica. E aí, esse centro comercial funcionando aqui dentro do estádio, isso vai facilitar no produto final, que é a manutenção do estádio. Então, essa preocupação
que você está tendo é a preocupação do torcedor amazonense, mas já foram realizados estudos de viabilidade econômica, onde essas lojas, cinemas, salas de musculação, academias, restaurantes, enfim, todos estarão aqui por dentro aqui para garantir a sobrevivência do estádio. Então, a nova arena jamais vai ser um elefante branco. Por quê? Teremos aqui shows musicais, internacionais, eventos religiosos, enfim, teremos aqui fontes de renda, né? A empresa que for administrar o estádio, que assegure a manutenção desse novo estádio, dessa nova arena. Então, essa pergunta é muito boa, tá? Muito boa, porque tem muita gente achando que vai ser um elefante branco. Isso. E não vai. Hoje sim, nós estamos vivendo essa situação. Aí o futebol está embaixo. Mas, mesmo lá na época, lá em cima, se o futebol continuar embaixo ainda, nós vamos ter fontes de arrecadação, quem vier administrar o estádio, que vai possibilitar tornar a manutenção de primeira qualidade, de primeira linha, fazendo com que a beleza desse estádio perdure por muitos e muitos anos, sem problema de manutenção. E nós temos um inconveniente aqui no estádio, que é a Lei Maneca. Você conhece a Lei Maneca. E essa lei, então, com certeza ela vai ter que ser revogada, né? Ela vai ter que ser revogada. Hoje ela está em vigor ainda, né? Na época ela foi muito importante. Para proteger, porque o tipo de gramado, a estrutura não tinha metodologia ainda para isso, né? Certo. Então, na época ela foi muito importante, entendeu? Nós temos que reconhecer isso daí. Agora, ela vai ter que ser revogada, tá? Porque a cabeça hoje, né? A situação hoje, a tecnologia hoje é diferente daquela época, então ela vai ter que se adequar. Então isso nós já precisamos colocar os nossos governantes, os deputados, né, para pensar sobre isso, né, porque a lei, a gente sabe que tem que ser feito de um ano para outro, para não chegar em cima, né, da inauguração do novo estádio e ainda não se viu isso. Eu ainda não tinha visto esse primeiro momento, a gente já havia conversado anteriormente, né, até na edição da nossa revista a gente já falava sobre isso, né, e então aqui é a primeira vez na televisão que nós estamos colocando para o telespectador que tudo isso vai mudar, né? Manaus, né, em 2014, vai ser assim, a partir de então, um novo evento, né? Outros eventos vão acontecer com esse ginásio, com esse estádio de futebol. É preciso mudar a legislação, não é somente para a utilização do estádio. Você não esqueça de que a FIFA vem para Manaus com caminhões e caminhões de mercadorias e coisas para serem instaladas aqui. Sim. E que a legislação brasileira proíbe. Porque a FIFA é uma entidade privada. Certo. E como tal, tem que respeitar as leis que existem no local. Então imaginemos que ele vai desembarcar em Manaus, um exemplo, não é bem esse caso, vamos dizer, com 10 câmeras hipermodernas para a própria FIFA gravar. Quando ela for embora, como é que ela vai embora? Como é que ela vai entrar no país com uma televisão toda montada para ir embora depois? Se a legislação brasileira não permite isso. Que tipo de isenção eu vou dar para a FIFA temporária, enquanto ela aqui está, enquanto ela vai usar apenas por 30 dias? Como que fica o INSS, ICMS, impostos variados? Tudo isso passa pela legislação brasileira. Ou a legislação estadual ou municipal. Né? Então, a preparação nossa da parte legal já está atrasada. Nós já devíamos ter previsto isso para trabalhar mais do que transformar o Vivaldo Lima em uma arena multiuso, que essa que é a realidade. Você tem que levar em consideração esses outros detalhes que vêm pela frente. Se você analisar elefante branco pela falta de uso, isso não vai acontecer. Certo. Nós temos muito uso, isso aqui vai ser mais utilizado do que antes. A prova para todo mundo de ver isso e que ninguém quer enxergar é a nossa Arena Amadeu Teixeira, em que ela é multiuso, onde a maioria das pessoas reclamam: ah, mas tem pouco esporte lá. Tem, mas a finalidade da Arena Amadeu Teixeira não é só o esporte. E ela sobrevive. Ela é multiusa, ela vive mais dos eventos que são lá realizados do que do esporte. Por quê? Porque nós perdemos a nossa identidade. Nós estamos afastados da nossa realidade cultural. Você, melhor do que ninguém, sabe a quantidade imensa de pessoas que começam a treinar natação e que nunca concluem. Por que não conclui? Porque o horizonte no Amazonas é muito pequeno para o esporte.
porque não existe um projeto da autoridade política, que eu acho que é uma obrigação do Estado, criar projetos para você criar novos atletas. Nós não queremos e não precisamos, no momento, de ter grandes campeões. Nós precisamos ter muitos praticantes, para dos praticantes nós tirarmos os campeões. Esse é um problema em que a autoridade constituída tem que resolver. É o município, é o Estado e é o governo federal. Não adianta nós continuarmos com essa ideia de que esporte é o dar passagem para você viajar. Não é essa a ideia. A ideia, existe uma determinação no Ministério da Educação de que o cidadão é formado intelectualmente e fisicamente. E não é intelectualmente e fisicamente, não, é intelectual e fisicamente simultâneos. Por isso que você pratica esporte ou educação física quando você está no início da sua vida. E em Manaus nós temos um grave problema. Não tem lugar para praticar esporte na escola. Então o que acontece? O menino não toma o conhecimento de que o esporte é o melhor e mais importante vetor de educação. Engraçado, não é? Uma coisa simples. Nós já estamos no nosso 6º programa, certo? E todas as vezes que a gente pergunta isso de alguém, todo mundo fala desse mesmo problema, desse mesmo conceito, que é universal. Lógico, né? O mundo inteiro começa o esporte na escola. Na escola. E conversando no programa anterior, certo, com o Dr. Roberto Geste, nosso querido Dr. Roberto Geste, ele falou que já existe para a Olimpíada de 2016 um projeto das confederações passado para o governo federal, que isso seja feito de uma forma de cima para baixo, que o governo federal tome como base a iniciação esportiva nas escolas e que se tenha isso nos estados e no município, porque é no município que se faz a atividade. Não é o estado, ele é uma forma abstrata, né? Ele existe, está ali, mas onde você pratica e vive o seu dia a dia é no município. Tio Hélio, né? As escolas devem ter isso. Né? É preciso a autoridade definir o que é você gostar de um ídolo. O que é eu gostar daquele jogador? Certo. É que ele consegue executar a jogada que eu não consigo fazer. Por isso que eu me identifico com ele. E no momento em que eu não ensino a criança de que a prática de esporte é desta ou daquela forma, eu estou matando dois tipos de segmento. O atleta e o aficionado pelo esporte. O futebol do Amazonas hoje, minguado do jeito que está, que essa é a realidade, gera 2.600 empregos diretos. Você imagina se isso fosse pujante? Quantos empregos nós geraríamos? Quantas pessoas nós botávamos no mercado de trabalho? Quantas pessoas estariam estudando, melhorando, equilibrando? E eu estou falando aqui de médico, preparadores físicos, técnicos, jogadores. Agora, não teremos médico, preparador físico e jogadores enquanto a autoridade não dá a oportunidade, não der a oportunidade para este atleta aparecer. Eu prefiro um campeonato amazonense, e é de coração, com 40 mil pessoas assistindo qualquer jogo, do que ser campeão brasileiro de futebol. Porque para mim, nós temos que começar da nossa raiz, da nossa base. No dia que nós botarmos 40 mil pessoas para ver um jogo de futebol amazonense, nos dias atuais, nós temos em potencial um campeão brasileiro. Não existe nada melhor nesse mundo do que você abraçar o esporte. E esse negócio chamado bola é tão fantástico, né? A bola brinca para um lado e para outro, como se fosse assim na mão de uma criança, né? Porque é assim, a vida é assim, e nós brasileiros nascemos assim. E por que nós seríamos diferentes? Só porque estamos respirando o ar puro da Amazônia brasileira? Tchau, gente. O estádio, ele quando for demolido, isso aqui não vai perder. Né? Que você fez, minha princesa Elizabeth? Bom, a intenção da grama, a intenção nossa em relação à grama porque quando eu me mexo muito. doe para a população um pedacinho para servir de souvenir, 30 centímetros. Foi feito com híbrido. Com híbrido, exatamente. Eu acho que isso aí vai ser muito significativo, porque vai marcar um período e é o tipo da lembrança que as pessoas vão preservar nas suas residências. Entendeu? E ali ela vai se ampliar, vai fechando, ela vai crescendo. Vai ser assim algo muito importante para a lembrança do estádio. Inclusive, que eu acho que é uma grande contribuição que eu, como repórter, mas muito mais o meu irmão mais velho,
tem que fazer as imagens da inauguração do estádio. Uma câmera 8mm, colorida. É a única imagem que é colorida da inauguração do estádio. Existe outra imagem preto e branco, mas colorida só tem essa imagem. Que nós fizemos até um trabalho, o Ricardo César fez um trabalho espetacular. Pegamos um disco que foi lançado no dia da inauguração do estádio. Desculpa, no dia não, foi lançado após a inauguração do estádio. Que esse disco pertence ao jornalista Arnoldo Santos. Na verdade não é dele, do pai dele. Sinta-se à vontade para enviar suas dúvidas. A seleção B do Brasil. Chega a meta amazonense por internet de dois. Passa a bola por Maneco, que tocou no reflexo, que mandou pela linha de fundo, escanteio, Guerra. Sensacional descida do ataque brasileiro. Entrou, passou por dois adversários, cruzou para o Foi o primeiro gol do selecionado da CBD. Inaugura-se também o placar do Taça do Valdir. O placar do Taça do Valdir. Dario é o autor de pontos que estará na vitória. Ouça o primeiro gol, autor de pode fazer o seu lançamento, provoca também, atenção, passou, vale de fundo, cruzou, rasteiro, passou para o Moneca, vai ficando para o jogador de Celso, toma pela zaga de novo. Do Brasil, Dario, camisa 9, autor do primeiro tempo, em cima do lance, Guerra. Aí está, portanto, o gol histórico do Brasil, com Dario, camisa número 9, inaugurando o placar. Uma confusão tremenda na boca da meta de Maneco. A bola havia no primeiro lance batido na moldura, dando a impressão de que teria entrado. Inclusive cantávamos o gol por antecedência. No entanto, apareceu Dario para conferir e mandou no ângulo esquerdo da meta guarnecida por Maneco. Quando eram decorridos pela linha cronometragem, 12 minutos da etapa inicial. Começa bem o time da CBD, mas o Amazonas está bem preparado. Pode fazer o gol, chutou, passou para o arqueiro, corta na última passagem, Zé Marinho, manda pela linha de fundo, escanteio, Guerra. É pela essa, agora como quis, entrou pela grande área, tirou, Leão espalmou, veio o Zé Marinho, mandou para escanteio. Ouçamos também o comentário rápido em nossa festa no Colosso de Flores. Saber que o governador se propõe de viva voz a essa maior audiência esportiva do Amazonas, de entregar o Vivaldo Lima prontinho em dezembro, a fim de que o desportista amazonense entre o Natal feliz, comemorado com a grande partida de futebol aqui no meio campo do Brasil, então eu falava. Tudo caminhava bem para os dois lados, com boas jogadas e bola na trave do selecionado da CBD na cobrança de um pênalti. Marcar foi aterrada, pênalti! Penalidade máxima indiscutível marcada pelo juiz Arnaldo César Coelho. Afonso ia penetrando, bateu bem o jogador Joel. Atenção, Amazonas, prepara-se Antônio Viola para a cobrança dessa penalidade máxima, que poderá decretar o empate da seleção amazonense. O juiz da partida tomando as últimas providências. Atenção, goleiro, cruzou, bate a bola na sede, perdendo a excelente oportunidade de empatar a partida, Gilder. Deu zebra, o placar já está modificado. Seleção brasileira 3, Amazonense 1. Gol! Quando poderia despachar de qualquer maneira, não tentou recuar, Dario. Fica a nossa homenagem ao grande estádio do Norte, palco de grandes emoções do futebol amazonense, o nosso eterno Vivaldão. O nosso programa está terminando, mas você pode participar. Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail performanceenrevista@gmail.com. Repetindo, performanceenrevista@gmail.com. Participe! Voltamos na próxima semana e até lá!